Ô, Breca, você é mais conhecido como Breca, mas quer falar seu nome? Só o Meu primeiro nome, mesmo? Meu nome é Carlos Antônio Martins. Só o primeiro mesmo? É, Mas tá bom, fique sabendo o nome todo agora. É. Então, conta pra gente onde você nasceu. Eu nasci em Bocaiúva, mais ou menos região do norte de Minas, 1986. E a sua infância foi parte lá e parte aqui? Como é que foi? Eu não lembro muita coisa da minha infância lá, praticamente nada. Uma coisinha ou outra até consigo lembrar, mas a maior parte, pelo menos que eu lembro da minha infância, foi aqui, em Abaeté e em outras regiões, em outros estados do Brasil. Onde mais você morou? Eu morei no Mato Grosso, Brasília, Goiás e acho que próximo da Bahia, que era nessa região mais ou menos ali, para cima, claro, de Bocaiúva. E quando vocês vieram aqui para Abaeté? Eu lembro que quando a gente veio, definitivo, eu tinha 7 anos de idade, veio para estudar. Eu comecei a estudar com 7 anos. Foi aí que você ganhou seu primeiro concurso lá de desenho? Nessa época desse concurso eu já tinha 10 anos de idade. 10 anos? Você ganhou alguma coisa de redação também, não ganhou? Ganhei um concurso de nome, era o nome Cooper Abaeté foi eu que dei. Ah, é? O pessoal não sabe disso. O de desenho também era da cooperativa, todos os dois. É bom que o pessoal não sabe dessas coisas, né? Não, acredito que, assim, Cooper Abaeté é conhecidíssimo, né? Aqui em Abaeté, sim. Não sei se tem alguma relevância isso, mas o nome foi eu que dei. Quando você começou a trabalhar com esses, tipo, de maker? De maker eu acho que eu comecei criança. Porque na minha época, quando eu era bem criança mesmo, não tinha brinquedo, nem dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar os brinquedos, e mesmo se tivesse, era difícil encontrar para comprar alguma coisa assim, que pelo menos que fosse do meu interesse. Aí eu construía tudo, fazia tudo que eu tinha, sei lá, eu via o desenho, eu lembro que na época tinha o desenho do DuckTales, do Tio Patinhas, não era? É. Você lembra que tinha um robô-pato? Eu gostava demais, achava a estética dele bem legal assim, aí eu ficava fazendo aquilo lá, de madeira e sabão, pegava sabão e ficava modelando ele assim. Eu acho que, você vai ver, você vai perceber que o que eu fiz hoje parece ser uma trajetória da minha vida inteira que culminou no que eu trabalho hoje em dia. Entendi. Mas aí você também andou de skate, como é que você que montava tudo, você que fazia o skate também, no começo eu fiz meu próprio shape. Você fez seu próprio shape? Tudo na minha vida eu tinha que fazer, eu fiz meu próprio shape com comprensado. Só que não foi o comprensado já pronto, laminado, que tem aquele monte de madeira. Foi eu fui pegando as lâminas fininhas de madeira, fiz a forma de madeira também, com o formato do skate, eu não fazia nem ideia de como que era a forma. E fui montando com cola branca em cima, deixei aquilo vários dias colado e montei. E durou muito. Ele aguentou bastante. Com cola branca? Aguentou mesmo. Pensei que você tinha feito com resina. Não, com cola. Eu colei ele todo com cola e eu andei com ele quase um ano, eu acho, até conseguir quebrar ele. Ele durou bastante, mas era pesadão, assim, todo errado, todo torto. Mas aí você comprava só os truques? Eu comprei só os truques. Na verdade, na época não tinha dinheiro para comprar nada, era catira, que a gente fazia um com o outro e pegava as peças um com o outro. E a parte da música? A música também começou criança. Eu acho que eu tinha em torno de 7 anos de idade. Não que eu soubesse tocar, eu soubesse o que eu estava fazendo. De novo entra a questão do maker, porque eu vi o desenho, de novo os desenhos sempre, desenho na televisão dos Muppets, você lembra, né? Lembro. Todo mundo lembra dos Muppets. Tinha um episódio, um dia eu quero procurar esse episódio se eu encontro no YouTube, um dos episódios pegava, sei lá, caixa de papelão, um monte de coisa e fazia os próprios instrumentos e no desenho eles tocavam. E eu, com a minha cabeça de querer criar tudo, eu achava que eu ia conseguir fazer isso também. Aí você fazia igual eles, que eles tocavam na imaginação deles, né? Isso, e eu ouvia o som, porque era um desenho, né? Mas não, eu cheguei a construir uma guitarra com fundo de guarda-roupa, como é que é o nome daquele? Duratex, de fundo de guarda-roupa. E eu fiz uma guitarra daquele jeito, inclusive ela era oca, como se fosse uma semiacústica ou um violão. Entendi. E preguei ela com um preguinho pequenininho assim, cola, acho que era cola Super Bonder que eu usei, não sei, e pus corda de anzol nela. E tocava assim, só que eu não sabia afinar nem nada, nem fazia bateria de lata. Você tocava numa versão acústica, não, você não fez captador, você não fez nada? Não, isso aí eu nunca fiz, nunca cheguei a fazer. Eu já fiz umas coisas eletrônicas de instrumento, bateria eletrônica, essas coisas, mas é outra história, isso foi bem mais recente agora. Essa questão da guitarra, eu acho que eu tinha eu sou ruim para lembrar a cronologia das coisas assim, mas eu tinha entre 7 e 10 anos. E porque eu acho que eu tinha mais ou menos essa idade, porque foi quando os Mamonas estavam no auge. Sei. E eu via eles com instrumento, achava que lá incrível. 96, 97. Por aí, acho que foi 96. Eu acho que o ano que eles morreram foi 96. Foi 96. Foi por aí. Eu não lembro quantos anos que eu tinha, eu nasci em 86, faz as contas, que minha matemática também. 10 anos. 10 anos. Tá vendo? Eu tinha entre 7 e 10 anos. Então eu sou mais velho do que eu tava pensando que eu sei. Mas a questão do Muppets Babies foi antes disso. Aí depois veio os Mamonas, que só fomentou mais essa questão de gostar de música. Mas aí você ainda toca hoje? Toco ainda, eu nunca fui habilidoso, assim, virtuoso, eu tenho um ouvido muito bom, todo mundo sabe disso, mas
habilidade, assim, virtuosidade, eu não tenho nenhuma, eu toco. Lá em casa eu tenho vários instrumentos de corda, pretendo ter muito mais, quase que um museu do instrumento na minha casa, mas tocar bem, assim, eu não toco nada não, tem instrumento de tudo é jeito, mas eu aprendo todo instrumento que eu ponho à mão, pelo menos o básico eu aprendo, eu consigo aprender. Antes de a gente passar para o que você faz hoje, e a parte da fotografia? O pessoal também não sabe, muita gente não sabe que você mexe com fotografia. Exatamente, na verdade eu não mexo, né, é mais um hobby como arte. A fotografia também, meio que, eu já parei para pensar nisso, é uma coisa também meio que veio de infância. Porque eu, quando era menino, tinha um negócio, que lá na casa da minha ela eles tinham aqueles quintal igual antigamente, parecido com isso aqui, só que de chão de terra batida, que chão que molhava, escorregava. Era o famoso terreiro de Minas. Terreiro, lá tinha esses terreiros lá, e tinha uns pés de manga, tinha um pé era o que eu mais gostava, eu ia muito na casa dela, tinha um pé de café, pezinho de café, dá uma moita bonita, assim, dá uma sombra boa lá debaixo, eu era criança, bem menor, né? E tinha lá debaixo, tinha um pé acho que de arnica, que também é uma moitinha assim. Sei. E você vê onde é que vai a minha cabeça. Que eu entrava debaixo desse pé de café e tinha muita galha assim. E eu ficava imaginando meus mundos lá assim. Eu nunca fui de brincar eu brinquei muito na rua, mas eu nunca fui brincar de pipa, arquinho, sabe arquinho? Que eu nem brincava antigamente, tocadeira, né? Não brinquei disso, não joguei bola, nem nada. Eu gostava de brincar com coisas que eu criava alguma coisa na cabeça. Eu entrava debaixo desse pé de café, e eu imaginava uma floresta e um monte de situação lá. Aí nessa floresta eu ficava projetando imagem na minha cabeça, que eu tinha que criar imagem. Eu acho que a fotografia me deu a possibilidade de ver as imagens que eu projetava de alguma maneira, sabe? Eu vi uma imagem e conseguia, sei lá, eternizar ela numa imagem, que eu pudesse ver de novo depois. Tipo um quadro, por exemplo. Num frame que é quadro, né? Num frame. E a fotografia sempre foi uma coisa que eu tive curiosidade, sem saber exatamente o que eu estava buscando. Legal, uma fotografia, não sei. Mas eu não tinha noção nenhuma. Eu comecei a ter noção de fotografia quando eu comecei a ter contato com você lá no Omar. Foi onde eu acho que eu fui direto assim, você me explicou o que era uma câmera boa, um monte de coisa que você me ensinou. O que o Rolf me ensinou, eu uso até hoje. Tanto que a gente está aí até hoje, né? Pelejando. Inclusive, é mais uma coisa que eu uso hoje. Depois, no final, nós vamos falar sobre o trabalho aqui. Você vai perceber como tudo tá incluído. Tá tudo junto, né? Tudo junto. Tudo junto e misturado. Parece que eu fiz de propósito para chegar nisso aqui, dá impressão. Vamos fazer o seguinte, eu sempre peço para alguém contar alguma história da vida. Vamos contar ela primeiro, depois a gente passa para a parte do seu trabalho, apesar de cortar o assunto. Pode ser. Você pode contar ou daqui, alguma coisa engraçada que aconteceu, ou da época que você morava no Mato Grosso, da época que eu morava no Mato Grosso. Ou qualquer coisa. História engraçada, acho que não tem nenhuma, assim. De infância, pelo menos, não, assim. Que criança nunca liga com muita coisa, assim. E eu tenho pouco registro. Para conseguir contar, assim, externar o que eu passei, assim, eu até lembro na minha cabeça, eu lembro de coisas quando eu tinha 2 anos de idade. Eu lembro de muita coisa, mas não é nada tão especial ao ponto de parecer uma história interessante para outra pessoa ver. Mas a minha infância foi bem difícil, assim, que teve, de novo, entre o Maker, quando a gente morava lá no Mato Grosso, não tinha nada, era carvoeiro. Meu pai, minha mãe trabalhavam em carvoeiro, esse povo sofreu demais para criar nós. Aí, lá não tinha nada, tinha que bicho, lobo, sucuri, só bicho assim. A pessoa tinha que ser muito dura para sobreviver nos lugares desses, que não era fácil de jeito nenhum. Hoje eu tenho essa cara de nerd aqui, mas eu já passei uns perrengues. Com a lembrança que eu tenho dessa época do Mato Grosso, era muita cobra dentro de casa, sempre tinha. O lugar que nós morava lá era rancho, era de pau a pique? Pau a pique, é madeira, assim, um do lado da outra, eles rebocavam com barro, assim, aí as mulheres pegavam barro e misturava com alguma coisa que coloria, que eu não sei o que era, acho que era até bosta de vaca. Bosta de vaca, já fiz isso. Ficava meio verde, né? E as passava assim na parede. Tinha muita história dessa de antigamente, porque eu lembro de eu deitado, eu tinha muito medo de lobo. Eu acho que a única coisa que eu tive medo na minha vida, algum dia na minha vida, foi lobo. Porque eles falavam lobo, eu não tinha visto um, eu achava que era um monstro, sabe? E aí, lobo e lobo. E eu tinha que ficar, eu deitava, e como os ranchos com o tempo esse barro ia soltando das madeiras que tinha, e as camas também eram de pau a pique, as camas eram fixadas no chão, era assim. Era giral que o pessoal fala. Igual um giral, era. O giral lá nós considerava mais o lugar que punha as vasilhas. Não, sei, mas lavar. O pessoal ainda fala giral. Ainda fala giral, mas a cama era exatamente a mesma coisa, só que tinha um colchão com capim em cima. Sei. Era assim que nós dormíamos. Lacraia, você tinha que ver, desse tamanho aqui assim. Se você pudesse, você coloca um incesto de uma lacraia, alguém segurando uma lacraia, só para a pessoa que estiver vendo ter a noção do que é uma lacraia. Eu sei, mas nunca vi. Esse bicho caía na gente, ferroava todo mundo lá. Eu não lembro de ter sido ferroado, mas ferroava todo mundo. E eu tinha medo do lobo. Nesses ranchos de pau a pique lá, às vezes o barro que eles passavam ficava muito seco, muito velho e caía. Assim, ficava velho, né? Caía, você conseguia ver lá fora. Assim. E era sempre umas paisagens muito distantes, que era tudo eucalipto, assim, você conseguia ver longe, longe mesmo. E à noite não tinha luz
só energia de lamparina, né? Não tinha energia elétrica. Você conseguia ver assim, às vezes, capaz que era alguém com lampião, tinha muito lampião, ou sei lá, de repente era alguém com a lanterna, passando no meio do mato de longe assim. Todo mundo falava que era um espírito, que o lugar que passava tinha ouro, era cheio dessas conversas assim. Isso aí é a mãe do ouro, boitatá. É mãe do ouro que eles falavam. E eu olhava aquilo, eu ficava cismado que tinha lobo. Eu ia ver um lobo lá, assim, sem saber o que era um lobo, e sonhava com um lobo, sem saber o que era. Lá tinha bastante, mas tinha muito também sucuri, coral, dentro de casa, assim, minha irmã criancinha assim, no berço, um coral subiu no berço dela, mas era um lugar selvagem mesmo, assim, era afastado do mundo e só tinha eucalipto cortado ou em pé e carvoeira. Era um lugar bem difícil, e briga, gente que matava os outros, tinha tudo coisa lá. Era onde esses lugares assim sempre tem, né? Porque vai gente assim que passa a vida muito difícil, né? As pessoas estão sempre nas últimas. Qualquer coisinha que fala, tá brigando e matando. É difícil. Mas aí agora, como é que você chegou na cutelaria? Aí na cutelaria, eu cheguei e falei assim, essa história até que é interessante, sim. Na época, eu estava passando bastante dificuldades, não tem tanto tempo não, eu já era mais velho já. E estava difícil a coisa, eu acho que estava tendo uma crise no Brasil bem complicado. Eu prefiro nem entrar no assunto, mas estava tudo bem complicado para todo mundo, assim. Eu lembro que eu deixei de trabalhar com meu irmão, que foi quem me ensinou a trabalhar. Eu devo quase tudo que eu sei em questão de ferramenta a ele, o Caial, né? Todo mundo conhece ele também. Conheço. E ele me ensinou bastante. E eu tinha deixado de trabalhar com ele por questões nossas lá e tinha montado a oficina sozinho ali no centro ali. Nessa época, tava bem difícil as coisas, para todo mundo, não era só para mim que estava começando assim. Eu lembro que eu olhava assim, era no centro, eu olhava no centro assim, hora dessa assim, não tinha ninguém na rua. Eu ficava brincando que o povo não tinha dinheiro nem para sair na rua, para andar à toa. E tava muito feia a situação, e eu lá pelejando, eu e o William, tava lá pelejando com essa oficina. Primeiro começou eu e o Weasley, que trabalha comigo hoje, e depois o William começou a trabalhar comigo. Aí, eu lembro que tinha saído dessa série, você vê que não tem tanto tempo assim, tava no auge na época a série do Walking Dead, né? Tava... The Walking Dead? The Walking Dead. The Walking Dead eu acho que foi depois, saiu primeiro foi os Vikings. Os Vikings, mas a primeira coisa que me veio por causa disso, já tinha os Vikings e o Walking Dead ao mesmo tempo, nessa época que eu olhei isso foi mais ou menos 2016 para 2017, eu imagino, porque eu comecei o meu canal no YouTube em 2017. E o Negan tinha que bastão dele, né, e nós numa dificuldade extrema, assim, que a situação de tipo assim, não se passa fome num lugar igual eu que tenho família, graças a Deus, assim, a gente não passa fome, mas era a situação de, se fosse uma pessoa sozinha, passaria fome, é muito pouco dinheiro. E eu procurando um jeito de dar um jeito nisso. Na época, internet, YouTube, né? Em ascensão, tava muito em alta o YouTube na época. E tinha o Walking Dead, tinha o Negan com o bastão dele. E eu procurei no Mercado Livre e tinha uma pessoa lá que fazia esse bastão de pinos, madeira de pinos. Madeira barata, enrolava arame assim, mal feitinho até, mas assim, até legal de ver, porque não tinha nenhum, né, na época. E o cara vendia isso. Se eu não me engano, na época ele vendia, sei lá, de 400, 500 reais. Eu olhei a quantidade de venda lá, na época no Mercado Livre já mostrava a quantidade de venda, já tinha mais de 1000 itens vendidos. Aí eu falei, isso aqui, eu consigo fazer isso aqui. No mesmo dia, eu fiquei louco com aquilo. Eu lembro que no mesmo dia não, porque eu vi isso à noite lá em casa, fazendo pesquisa, vendo o que eu poderia fazer para resolver a situação. Eu vi isso à noite lá em casa, eu não consegui nem dormir com essa ideia. Eu falei assim, não, vamos fazer isso aí, vamos fazer. Aí eu comecei a olhar esse negócio de cosplay, essas coisas assim. E veio o Machado Viking também, que foi o primeiro vídeo do canal, o Machado Ragnar, né, dos Vikings. Vocês começaram a fazer os chaveirinhos. Nós fazia também os chaveirinhos, mas aí primeiro foi esse bastão, e eu cheguei lá na oficina de manhã, falei pro William, eu acho que o William, eu tava tão empolgado que eu acho que o William não conseguiu nem alcançar meu nível de empolgação, porque eu acho que ele não entendeu bem na hora que eu expliquei para ele, e eu corri na serraria, não tinha nada, nós só tinha uma esmeriladeira e uma furadeira lá na oficina, tava muito difícil a situação. Eu corri lá na serraria, peguei o torno deles emprestado e fiz um. Aí arranjei um arame farpado em algum lugar lá, enrolei isso aí. E eu acho que nós fez um anúncio no Mercado Livre, assim, rapidinho vendeu. Falei, vamos fazer outro? Fiz outro, vendeu. Vamos fazer o Machado Ragnar. E nós já começou a entrar no universo, assim, de fazer coisa desse mundo geek, essas coisas assim, né? Vendeu. Todo Machado, nós vendíamos baratinho isso aí. O cara lá vendia por uns 400, nós vendíamos por 120 reais, eu acho baratinho mesmo, e vendia tudo. E a madeira era melhor. Era cumaru, que é uma madeira muito dura, era assim, meio que assim, um bastão de verdade, podia bater em alguma coisa com ele, mas nós só colocava lá, nós fazia porque era o que tinha ali. Eu não queria fazer de pinos, porque eu imaginei que ia vender isso para alguém, eles iam bater em algum lugar e ia quebrar. E eu não queria sujar meu nome logo de cara também, assim. Eu sempre tive muito isso, assim, de querer fazer as coisas bastante resistência. Aí nós começamos a fazer o Machado Ragnar, soldado, esmerilado, né, que é coisa tudo, e ficava bem bonito, você lembra? Lembro. Ficava muito bonito que é Machado, e nós vendia todos que colocava lá vendia. Foi a exaustão, eu fazendo que é Machado e nós vendendo.
Aí, depois de ter feito isso, aí sim eu comecei meu vídeo. Falei, ó, primeiro que nós estamos fazendo tantos Machado do Ragnar, eu vou fazer o vídeo do Machado do Ragnar. Nós fez um sorteio de um lá no Facebook, alguma coisa assim, né? Eu lembro, que foi 2017 isso. Não lembro, não. E nós fez sorteio dele e o primeiro vídeo já deu ali suas 1000 e poucas visualização. E pra mim eu tava satisfeitíssimo com aquilo, porque eu só queria, ainda hoje, eu só quero fazer o que eu faço, mostrar e vender. E pronto, eu não preciso de ser nenhum youtuber de 1 milhão de seguidores para vender o que eu faço, sabe? Eu vendo. Sei. Eu tenho hoje mais de. Acho que muita gente vai ver isso, talvez nem saiba, mas o meu canal tem mais de 100 mil inscritos. Mas eu fui a primeira pessoa, um dos meus objetivos com o canal, inclusive, era isso. Você não quer ser a primeira pessoa de Abaeté a ter uma placa do YouTube. E fui. Eu cheguei... Mas aí você. O pessoal também não sabe que você fez outras armas, né? Você fez o martelo do Thor. Nossa, eu fiz muita coisa, assim, de coisa conhecida, assim. Inclusive o martelo do Thor, nós fez pra PlayStation mesmo, né? Do Thor Pra Sony. Pra Sony. Nós fez pra Sony no lançamento do jogo, que era pra PlayStation, né? Nem lembro se era PlayStation 5, 4, eu também sou bem desligado disso aí. Depois... Mas nós fez pra eles, pra Sony mesmo, e era um vídeo em parceria, que eu não pude nem falar no YouTube, que tem toda uma questão que eu preferia só posto lá e não falo nada, que eu também não tenho muito saco pra isso não. Aí coloquei lá, teve ele, teve Você fez o machado do Thor também, que é aquele do segundo filme, não? Fiz o Stormbreaker, fiz o machado também. E aquele machado também tem um caso engraçado, porque pra você ver como é que as coisas é difícil, que o YouTube limita muito a questão do conteúdo nessa coisa que eu faço, que meio que é arma, né? Não é exatamente, mas é. Então o YouTube limita muito os vídeos, assim. Eu lembro que aquele vídeo eu postei ele, hoje mesmo se for lá, capaz que ele não tem nem 50 mil visualização, não deve ter mesmo, sabe, 50 mil. Alguém no Facebook, daquelas páginas grandes no Facebook, me pediu para postar. Página grande, assim, tinha uns 400 mil seguidores. Foram os americanos, não foi não? Foram os americanos. Eles me pediram para postar o meu vídeo na página deles. A última vez que eu olhei esse vídeo na página deles, estava com, se eu não me engano, posso estar enganado, mas era 12 milhões de visualização em 2 dias, 3 dias. Tipo assim, o vídeo era muito bom, mas o YouTube nunca deixou ir para frente. Entrega. É o que dificultou. Eu cheguei a 100 mil inscritos apesar do YouTube. Porque hoje em dia, por exemplo, eu só posto vídeo curto, assim, só mostrando trabalho pronto, mas eu ainda pretendo voltar a postar, porque assim, é bonito você ter registrado, igual o que você está fazendo aqui, não é um registro, é bonito você ter registrado o que você faz, assim, porque enquanto o YouTube existir, vai estar lá esses vídeos para qualquer um ver, né? A pessoa pesquisar acaba encontrando, né? E agora como é que você está fazendo atualmente? Você está trabalhando com armas tipo de filme, ou você está fazendo só por encomenda, como é que é? Não, eu parei com machado, espada, que era muita coisa que eu fazia. Eu usei muito isso para chamar atenção também para o canal, que é uma coisa que na época que eu comecei tinha pouquíssimo no Brasil, ainda tem bem poucos assim, comecei com isso assim. Mas o trabalho que dá e o valor que você consegue vender no Brasil, para a realidade do Brasil, assim, não compensa fazer. Nunca compensou nenhum. Compensa por parceria, igual eu fiz com a Sony. Teve outra parceria também com a Disney, que eu fiz daquelas adagas lá do Cavaleiro da Lua. Vale a pena, eles pagam em dólar, paga bem, mas assim, para venda mesmo, não vale a pena. É aquela coisa que no Brasil, que é prestação de serviço não é bem pago, não. Não é produto é bem pago, mas prestação não é não. E também tem a questão e até tem gente que fala assim, brasileiro não valoriza, não sei o quê, mas realmente é um trabalho muito difícil de fazer, e tipo assim, o que eu consigo fazer no mês hoje, um machado igual aquele do Kratos que eu fiz do jogo, do God of War, que deu bastante visualização aquele vídeo, foi um dos vídeos que cresceu o meu canal. Deu bastante trabalho também, aquela parte dourada lá. Muito, trabalhava até à noite aqui. Aquele machado, por exemplo, eu levei, sei lá, um mês para fazer ele. O que eu faço no mês hoje não compensa fazer um machado daquele, sabe? Eu não consigo bater o valor do mês do que eu faço hoje com um machado. É inviável. O Brasil acaba sendo inviável esse tipo de coisa. Ainda tem gente que se arrisca a fazer, mas se eu fosse dar um conselho, só se for para engajar, crescer, essas coisas assim. Ou por hobby, né? Ou por hobby, você fazer ali no fim de tarde, uma coisa assim. Ou, às vezes a pessoa gosta muito, quer fazer para ele, mas para vender realmente não compensa. E como é que você está trabalhando agora então? Hoje em dia eu faço só minhas facas, né? Hoje eu faço muito ainda faca, réplica de filme, essas coisas assim, que as nossas réplicas, modéstia à parte, estão entre as melhores do mundo, modéstia à parte, porque é muito bem feito. A gente faz a réplica em cima, mas em cima mesmo. Posso até estar te mandando umas imagens, você colocar de insert aqui em cima, só para exemplificar. Não sei se vai dar trabalho essa edição, mas é... Não, isso dá trabalho. Não. Mas mas hoje eu trabalho muito com modelo de faca autoral, que acabou que as facas que eu desenvolvi, desenho meu que eu fiz, eu e o Weasley constrói ali, está fazendo hoje mais sucesso do que as facas de filme. Por exemplo, a Tracker, que é uma das facas mais vendidas do mundo, as nossas facas ali no nosso público faz bem mais sucesso que elas, bem mais. O seu público usa a categoria de faca tática. A gente só faz faca tática, essa faca de churrasco a gente deixou de fazer porque tem muito.
que faz no Brasil e a gente tenta entregar uma coisa que é mais exclusiva, assim, diferente, né, do Aqui, mas até mesmo não que seja ruim as outras, é bom, eu já fiz, eu gosto de fazer, é bom do mesmo jeito, mas é porque eu queria um público específico mesmo. De churrasco o William faz, né? Churrasco o William faz e muito bem feito, é um dos melhores, inclusive. Beleza. Breca, você quer mostrar alguma coisa do seu trabalho? Vamos, de repente nós mostramos um forjamento, uma coisa ali, né, para exemplificar. Vamos mostrar e depois a gente termina aqui. Como que tudo que você fez na vida, toda essa parte de artística, cutelaria, música, vídeo, fotografia, chegou no que você está hoje? Pois é, isso aí foi engraçado, é onde eu falei, parece que foi até de propósito. Tudo que eu aprendi na vida eu uso hoje no trabalho, inclusive a música, assim, que é muito menos quando eu colocava música nos vídeos do YouTube. Eu já cheguei a fazer algumas trilhas, assim, para colocar nos vídeos, que dá muito problema também, música, né? Autoral, aí eu já fiz alguns autorais, assim, mas bem pouco, assim, mas acabei usando também. Mas é o desenho também, que nós acabamos falando do desenho, né? Pode falar. Sobre o desenho, que nós a gente fala, tem a questão do desenho também, que eu desenho desde criança, assim. Eu descobri que eu sabia desenhar na escola, que a professora pedia para fazer. Na verdade eu só comentei do caso do concurso que eu ganhei. Concurso. Né? Aí eu vou colocar ela nessa parte. Pode ser, aí, ou pode colocar essa aqui no final também, que fica tão fluido. O meu aqui é conversa, não é esse Pois negócio, conversa é desse jeito, não tem uma conexão exata não, mas a questão do desenho também. Quando eles pediam os alunos para, desenhe seu pai, sua mãe, sua casa, essas coisas assim, o meu desenho ficava bem melhor do que todo mundo, assim. E mesmo, eu nunca tinha desenhado antes de estar na escola. Meu pai acabou ensinando muita coisa, meu pai sempre gostou muito de leitura, é uma pessoa mais culta, assim. Apesar de uma vida muito difícil, a gente viveu, igual eu contei, construía forno de carvoeira, fazia, forneiro que eles chamam. Fazia forno de carvoeira, mas não é uma pessoa boba, assim, tem leitura, mas o seu pai também tem outra coisa que te influenciou. Leitura de quadrinhos. Bastante mesmo. A leitura dele de quadrinhos e livro também. Ele me influenciou. Eu estava sempre rodeado disso aí. Meu pai estava lá lendo alguma coisa, os quadrinhos que ele gostava muito, o quadrinho também trouxe pro desenho, né? Se olhar lá aquele super-herói lá cheio de cor, que é um monte de coisa assim, acaba linkando com o desenho também, porque eu vi aquilo, já sabendo que eu tinha habilidade de desenhar, eu queria desenhar algo. Sei lá, o Superman, essas coisas aí, o Batman. Mas aí eu comecei com o desenho na escola, percebi que meus desenhos eram melhor do que o restante da turma. Inclusive, uma curiosidade, eu fui o primeiro da minha classe a aprender a ler. Eu lembro a primeira palavra. Não sei se você vai ver esse vídeo, não é que provavelmente não, mas foi a Dona Maura, você conhece ela? Eu conheço ela. Você conhece ela? Manda pra ela. Ela não vai lembrar disso, é lógico, talvez ela nem lembre de mim, mas ela gostava bastante de mim, talvez até lembre. Ela já tentou me incentivar a entrar em as aulas da Dona Teresa, que é da aula de pintura, que é coisa assim. Na época eu não entendi o valor que tinha. Hoje eu morro de vontade de ter tido feito, assim, aula de pintura com a Dona Teresa. Meu Deus, a pintura da Dona Teresa é impressionante. Mas aí a Dona Maura chegou, ela era diretora lá do Senador, onde eu estudava, e ela chegou e escreveu o nome dela no quadro. Quem aí já sabe ler? Todo mundo calado, com vergonha, né, de responder. Sabe o que eu escrevi aqui? Eu fui ler, Maura. Eu fui o primeiro da classe que leu uma palavra. E meu pai já ensinava muita coisa para nós, assim, mas né, ele não é professor, né? Apesar de eu não ser bobo, mas ele é... mas ser professor não tem que ter necessariamente instrução, não. Que os primeiros professores não tinham faculdade, não tinham escola. Mas ele ensinava nós também do jeito que o povo antigamente era muito, muito duro. Aí é daquele jeito, sabe, né? Desenho, beleza, aí comecei. Eu comecei com o desenho, aí desenhando, veio a música também que me trouxe essa questão de construir meus instrumentos, as coisas que hoje o que eu faço é construção. Veio a questão de eu trabalhar com meu irmão, que aprendi com as ferramentas, as coisas assim, e a fotografia, que é essencial, essencial mesmo. Eu tenho uma curiosidade sobre mim, que eu lembro do primeiro livro que eu li por iniciativa própria. Você lembra o seu? Lembro. Qual foi o seu? Foi, eu lembro que livro que é, não lembro, Turma do Bairro 13, alguma coisa, Edição Vagalume. Não é Turma da Rua 13, não? Talvez seja, era uma coisa assim. Era Edição Vagalume, esses livros facinho de ler, mas é para criança também. Mas o primeiro livro que eu li também foi da Vagalume. Só que ele era do meu avô, eu achei ele na casa dele e peguei o Menino de Asas. Menino de Asas? Eu lembro desse nome, mas não cheguei a ler ele, não. Um que eu li na escola que eu achei interessante de ter, mas era super resumido, foi a Odisseia. E essa Odisseia, você lembra o nome do autor? Homero. Homero, isso mesmo. E eu li ele na escola, assim. Né? Por incrível que pareça, as pessoas não sabem, é o nome do Homer Simpson. O nome dele é Homer. Homero. De Homero, no caso. Homero. É legal isso aí. Então vamos... A gente já teve bastante tempo para conversar. Igual eu falei com o Tigão, se fosse conversar de tudo que a gente passou junto, ou vi você passando... Era o resto da vida o vídeo. Era o resto do dia, né? O vídeo. Então, quero te agradecer por ter doado seu tempo para a gente. E muito obrigado. Eu que agradeço. Falou então.